meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Oliveira e esse é o canal onde a gente troca ideia sobre tudo que envolve o mundo dos carros, desde manutenção e cuidados até curiosidades e soluções simples para o seu dia a dia no volante. Se você curte conteúdo direto ao ponto e sem enrolação, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e acompanha o vídeo até o final, porque tem informação que pode fazer a diferença para você e para o seu carro. Um dos elementos importantes da suspensão de qualquer veículo é um amortecedor, do qual depende totalmente a segurança do movimento e o comportamento do carro na estrada. Portanto, se houver uma pergunta sobre quais amortecedores são melhores, a resposta é inequívoca. É necessário escolhê-los, concentrando, se não na marca e no custo, mas nas recomendações específicas do fabricante do veículo, nos resultados de testes e ensaios de modelos selecionados. Quanto à escolha do modelo de amortecedor, gás ou óleo, é necessário instalar no carro o tipo que foi inicialmente fornecido na fábrica. De automóveis, caso contrário, a dinâmica do carro durante o movimento mudará completamente, e não de forma positiva. Como escolher os amortecedores? Para entender quais amortecedores são melhores para o seu veículo, é necessário se orientar pelos seguintes critérios. As distâncias de frenagem devem ser levadas em conta porque os amortecedores atuam como amortecedores das vibrações da carroceria do carro, o que tem uma forte influência no tempo de parada do veículo durante a frenagem de emergência. Portanto, quanto mais macio for o suporte do amortecedor, maior será a distância de frenagem em carros com ABS. Rolagem do veículo ao entrar em uma curva fechada, o que ocorre devido à força centrífuga quando se viaja em alta velocidade. Nesse ponto, a aderência das rodas com a superfície da estrada se deteriora, de modo que o carro pode simplesmente capotar. Vale a pena observar que, para a empresa que produz amortecedores, esse critério é o principal, a estabilidade durante a condução na estrada com uma superfície ruim, pela qual a resistência dos amortecedores é responsável. Quais amortecedores escolher com base nos critérios acima? Assim, com base em uma análise comparativa de 3 fabricantes conhecidos, pode-se afirmar que os produtos da empresa Bilstein são ideais para a direção dinâmica, mas, após a instalação, a suspensão começará a trabalhar demais. Os fãs de conforto e velocidades moderadas podem recomendar os amortecedores da empresa Monroe e os proprietários de veículos off-road, e apenas os fãs de dirigir em terrenos acidentados, Caiaba. Seleção de amortecedores para o seu estilo de direção. Antes de decidir quais amortecedores são melhores para instalar, é necessário analisar seu estilo de dirigir, a qualidade da superfície, da estrada, a condição e os parâmetros dos pneus, a finalidade das escoras dos amortecedores. Afinal, acontece que, ao viajar em velocidade, você não sente nenhuma imperfeição na estrada, enquanto até mesmo as menores pedras causam sérios inconvenientes durante uma viagem tranquila ou o carro entra nas curvas com uma forte rolagem da carroceria. Mas, ao mesmo tempo, mantém perfeitamente a trajetória, ganhando velocidade mesmo nos buracos mais profundos. Tudo isso ocorre porque o tipo de amortecedor e sua condição afetam as principais características ao dirigir. Ao resolver o dilema de quais amortecedores são melhores para instalar, é necessário determinar por si mesmo qual critério dar preferência, velocidade e controlabilidade ou conforto constante ao dirigir em baixas velocidades. Infelizmente, quando os parâmetros de um dos indicadores aumentam, o outro indicador diminui. Assim, é improvável que o amortecedor funcione corretamente em qualquer condição de estrada. Portanto, se não houver requisitos específicos para a operação, a melhor opção é instalar amortecedores, recomendados pelo fabricante do veículo. As características técnicas desses amortecedores são totalmente compatíveis com todos os indicadores do carro: estabilidade, design, da suspensão, controlabilidade, resistência da carroceria, confiabilidade, etc. Em seu período operacional, se forem instalados no carro amortecedores bastante potentes, eles podem simplesmente danificar seus pontos de fixação, de modo que não poderão ser restaurados no futuro. No entanto, se o veículo for constantemente carregado, ou se for instalada uma instalação de cilindro a gás, será necessário adquirir amortecedores que sejam 30 a 40% mais fortes do que os instalados anteriormente. E para os fãs de direção rápida, os amortecedores com maior resistência são adequados, pois realmente reduzem a rolagem da carroceria. Os amortecedores de qualquer carro são divididos condicionalmente de acordo com os seguintes parâmetros: estado agregado da substância, de trabalho, gás, óleo ou gasóleo. Características de projeto: tubo simples ou duplo, gás, óleo ou gasóleo.
Qual é o melhor tipo para instalar no carro? A versão econômica dos amortecedores inclui o tipo de óleo, pois seu design não permite que o sistema funcione de forma eficaz em estradas e terrenos acidentados. Também se observa uma operação incorreta com o início do tempo frio. Respectivamente, o preço dessas peças é muito mais baixo. Os amortecedores do tipo gás-óleo são considerados os mais comuns atualmente. Eles são muito parecidos com o óleo, mas devido ao fato de o nitrogênio ser bombeado para dentro deles, a vida útil dos amortecedores é muito maior. Além disso, eles funcionam de forma muito mais suave, proporcionando alto desempenho dinâmico do veículo ao trafegar em qualquer modo de velocidade. Os amortecedores a gás são instalados principalmente em carros esportivos, pois esses elementos de suspensão fornecem resposta instantânea às mudanças no modo de dirigir, permitem melhorar a controlabilidade em qualquer estrada e em qualquer condição climática, e excluem completamente o efeito da aquaplanagem. Portanto, se a principal preocupação do motorista for a estabilidade e a estabilidade do carro enquanto dirige, e não o conforto, os amortecedores a gás são exatamente o que é necessário. Mas eles também têm várias desvantagens. A principal delas é o curso curto da haste, que faz com que a trepidação ao trafegar em estradas esburacadas seja muito perceptível. Essa também é a causa do rápido desgaste dos elementos do chassi e da suspensão. Critérios de seleção. Como você pode ver, ao escolher o tipo mais adequado de amortecedor, você pode se orientar pelos seguintes critérios importantes: as condições em que o veículo é operado, estilo de direção, rigidez, maciez dos amortecedores, indicadores de conforto ao instalar um ou outro tipo de amortecedor. Mas ainda assim, um dos momentos importantes na escolha, ao qual se deve prestar atenção em primeiro lugar, é a capacidade de manutenção da peça em si, pois esse critério é decisivo em termos de segurança, infelizmente. Mas ainda hoje há casos de compra de amortecedores que não estão funcionando. E se essa peça estiver em condições defeituosas, deteriora imediatamente a aderência dos pneus à estrada, reduz a estabilidade do veículo e, muitas vezes, aumenta a distância de frenagem, aumenta a carga sobre outros elementos da suspensão, blocos silenciosos, freios, molas, etc. É necessário verificar sua capacidade de manutenção após 20 a 30 mil quilômetros de quilometragem. Análise comparativa de suportes de amortecedores de fabricantes conhecidos. Com os tipos e o design dos amortecedores esclarecidos, é hora de mencionar os fabricantes mais conhecidos e fazer uma breve análise deles. Os produtos das empresas Kone e Bilstein são considerados os mais confiáveis e adequados para todos os tipos de veículos existentes, e, portanto, têm um preço alto. Além disso, os fabricantes oferecem uma garantia para todo o período operacional do veículo. Portanto, eles são instalados principalmente em modelos de carros caros, como Porsche, Lamborghini, Ferrari e Maserati. Os tipos econômicos incluem amortecedores da empresa Monroe, cuja vida útil é de apenas 20 a 30 mil quilômetros. Os produtos de todas as outras empresas pertencem ao segmento de preço médio, têm boa confiabilidade e características dinâmicas,